Queridos, eu quero convidar você para você abrir a sua Bíblia no livro de 1 Samuel. Abra, aguarde um pouquinho aí que nós vamos entrar nesse texto. Mas eu quero lembrar sobre o que nós falamos semana retrasada. Semana passada pregou aqui o pastor licenciado Lucas, que é uma escala que a gente tem no presbitério. E a gente teve que dar uma pausa, porque semana retrasada nós falamos sobre Romanos capítulo 7, versículo 24, quando o apóstolo Paulo usa a expressão, que miserável homem que sou. E quando ele usa essa expressão, ele está compreendendo a miserabilidade de vida que ele tem, ele está deixando claro para nós a depravação total que o homem se encontra, ele está deixando claro, inclusive no próprio texto, o clamor por libertação. E ele deixa claro no texto, coloca para mim, por favor, Gui, Romanos capítulo 7, versículo 24. Ele está deixando claro também o seu encontro com Jesus, de que ele é o único caminho. Miserável homem que sou, o grito de libertação, quem me libertará desse corpo sujeito à morte? Versículo 25, por favor, Gui. Olha o que diz o 25. Graças a Deus por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Ele é o caminho e a verdade e a vida. E aí a gente falou um pouquinho sobre isso na semana retrasada. Se você quiser, essa mensagem já está nas redes sociais, no YouTube. E a resposta que a gente vai dar a esse amor de Jesus é: ou a gente se rende, ou a gente desconsidera, ou a gente procrastina. Ah não, deixa para depois, eu sei que Deus me ama, mas eu quero aproveitar minha vida, eu quero curtir, eu quero isso, aquilo. E a gente vai se perdendo em meio a essa caminhada. Mas é você que decide. E nós fizemos um paralelo sobre um salvo miserável, e usamos o trocadilho para falar hoje sobre o miserável salvo. Vamos entender. Segundo o apóstolo Paulo, nesse texto ele diz que ele é um miserável. E aí ele encontrou-se com Jesus, ele se tornou salvo. Então era um miserável salvo. Mas hoje eu quero falar do contrário. Será que nós não nos tornamos um salvo miserável? E essa provocação que eu quero deixar para a gente pensar hoje, ela tem como base também o livro de Romanos, capítulo 8, quando Paulo vai nos ajudar, e 1 Samuel, que nós vamos entender um pouquinho mais para frente. Mas existem algumas coisas muito importantes que a gente precisa entender, e eu quero te levar a essa reflexão. Algumas semanas, quase um pouco mais de um mês atrás, nós pregamos aqui sobre um cuidado com a vida, lembra? Cuidar da sua casa. E falamos vários elementos, vários fatores. E um deles foi cuidar do corpo. Lembram disso? Vários irmãos mandaram mensagem: pastor, eu comecei a academia. Não sei se pararam. Mas alguns continuaram e está dando resultado. Ouvi falar aí que tem gente que está apaixonado por academia, crossfit, pedalar, enfim, começaram a provocar uma mudança na sua vida, porque tiveram consciência e responsabilidade. O fato é que há um problema. Se você parou, ou se você não se atentou a cuidar do seu corpo, que é templo do Espírito, como nós falamos nessa mensagem, lá no YouTube você tem essa mensagem na íntegra, é porque talvez a gente ainda viva naquele problema que a gente quer as coisas rápidas. A gente não respeita processos das coisas. A gente não tem zelo, cuidado ou paciência para lidar quando as coisas vão fazendo, vão acontecendo de forma processual. Às vezes a gente tem esse problema em todas as áreas, quer seja relacionamento, quer seja uma fila de banco que você não suporta mais ficar, quer seja no trânsito que você não suporta mais esperar. A gente está vivendo essa demanda de imediatismo, isso está tomando conta da gente de forma tão graciosa e tão plena, que a gente não respeita mais processos. E aí a grande questão é, por exemplo, até sobre o próprio corpo. A gente vai para a academia, eu vou para a academia sempre, inclusive alguns irmãos aqui estão na academia, né? Até no sábado estão treinando, né? Inclusive está o meu querido da academia ali, com a sua esposa grávida. Prazer revê-los, queridos, Deus abençoe. Aquele cara é grande. Aquele cara é grande.
Falo para ele, rapaz, o dia que eu crescer, eu fico, né, Xalingo? Ficar que nem esse homem, ele é grande. Eu não vou pedir para ele vir aqui, que eu não falei nada, não combinei nada com ele, mas quando eu estava fazendo a mensagem, eu falei, Senhor, podia mandar um cara grande para nós? Eu orei, porque faz parte do processo. Não pensei em ti, meu lindo, não pensei mesmo. Mas Jesus te trouxe. Mas eu orei e falei, Senhor, podia mandar um cara grandão. Sabe por quê? Depois você compara ele com o pastor. Gente, nós vamos na mesma academia, cara. Mas o tamanho, o chassi. O tamanho. Nós ouvimos a mesma música. Dividimos às vezes o mesmo aparelho. Não o mesmo peso, óbvio. Mas o mesmo aparelho. Nós fazemos exercício nos mesmos lugares, as mesmas pessoas. Mas por que ele está desse tamanho e eu não? Por que talvez ele está grande, ou os outros aqui que também estão na academia, e aqui eu vou esnobar um pouquinho, Xalingo. Tem gente que vai na academia comigo, mas não aguenta treinar com o pastor. Né, Silas? Tem gente que às vezes está com a gente ali na caminhada, e às vezes, mas eu estou no mesmo lugar, porque a gente tem a ideia de que estar naquele lugar faz a gente ficar do jeito que a gente quer ficar. Só que a gente sabe que um exercício físico, os professores que sabem disso, que depende de uma boa academia, depende do tipo de exercício que você faz, depende também da intensidade de treino que você faz. Brinquei até com o Juliano esses dias, né? Que a gente faz treino de Gênesis. Sabe qual que é o treino de Gênesis? Capítulo 1 e 2. Você faz 6 repetições e descansa na sétima, 7 minutos. Igual Deus. Trabalhou 6 dias, eu trabalho 6 repetições e no 7º eu descanso. 7 minutos descansando. Falou, louco, pastor. Eu falei, está na Bíblia. Jesus trabalhou 6 e 7 descansou. Então eu faço 6 repetições, na 7ª eu paro. Só. Tem gente que faz isso e quer crescer. E quer desenvolver e não vai desenvolver. Tem também a ver, para a gente se desenvolver na academia, um peso adequado. Tem a ver também com um tempo de descanso adequado. Entre outros fatores. Mas a pergunta não é só isso, pastor, mas tudo bem, eu faço isso, eu respeito, mas por que será? E aí vem uma questão muito importante. Sabe por que talvez eu, o Isaías, não me desenvolvo tanto como gostaria, e o meu querido ali se desenvolve? Porque ele sai da academia e leva a academia junto com ele no seu dia a dia. Por exemplo, quando ele vai comer, por ele treinar e ser um profissional da área, ele come do jeito que tem que comer por ser alguém que treina na academia. Não é que nem nós, que vai comer um rodízio e fala, porque eu treinei, estou liberado para encher. É assim, né? Motivação. Então nós vamos para a academia para justificar a nossa semana, para liberar tudo. Tanto que a gente tem uma certa peso de consciência, não é? Nossa, eu exagerei, amanhã eu tenho que ir para a academia. Então a academia não é um lugar para você estar e dali viver, é um lugar para você viver e se precisar estar lá para justificar o que você fez exageradamente. Meu querido, não. Ele vai para a academia, ele sai da academia, ele come o que deve se comer, ele se alimenta do que deve se alimentar, ele evita coisas que vai atrapalhar o rendimento dele, ele evita beber, evita fazer qualquer outra coisa que no processo dele, a academia não é só um lugar para pertencer, mas é um estilo de vida para ser. É um profissional. E por que eu estou trazendo isso, pastor? Mas o que tem a ver isso? Deixa eu dizer para você que a vida cristã é do mesmo jeito. Tem gente que vem na igreja para justificar a semana. Fui na igreja, hein, pastor? Me viu lá, hein? Ou para próprio Deus. Senhor, fui na igreja, hein? Essa semana, preciso que o senhor me ajude. Vou ter uma prova. Mas se não tivesse prova, você não tinha vindo na igreja. Se não tivesse um exame para fazer, você não tinha vindo na igreja. Mas porque você tem uma semana um pouco mais difícil, então vou para a igreja, para quê? Para justificar a semana que eu vou ter. É assim ou não, mais ou menos? Acontece assim com alguns de nós? Diferente de talvez como deveria ser o meu querido amigo profissional na academia, eu deveria ir à igreja e levar a igreja comigo no meu dia a dia para fora. Para que na minha casa, o que eu vivo, o que eu encontro, o que eu ouço na igreja, faça sentido para mim na minha casa, faça sentido para mim no meu trabalho. Então eu trago a igreja para minha casa, saio daqui com a igreja,
conceito de com Deus. Eu levo a igreja para o meu trabalho, lá eu vivo como alguém de Deus. Eu levo a igreja para a minha escola, faculdade, qualquer lugar, porque ali eu vivo o conceito com Deus. Então, a igreja não é um lugar onde eu vou para justificar a minha semana, mas é um lugar onde eu vou, entendo quanto é necessário e vivo a minha semana a despeito da igreja, e não o contrário. E isso tem grandes problemas para a gente pensar. Deixa eu te mostrar por quê. Porque, infelizmente, a gente justifica o estar na igreja, ou a gente justifica toda essa demanda, porque a gente não está mudando. Por exemplo, pode ser que você se justifica porque você vem na igreja, eu venho no domingo, algo assim, se justifica porque talvez você dá dízimo, e aí Deus deve para você alguma coisa, justifica estar na igreja porque você é líder e o pastor pediu algo assim, mas a igreja não faz parte, ou você justifica estar na igreja, mesmo sendo pastor, mas a pergunta é, e na sua vida diária? Se não tem vida diária, a academia não faz sentido. É uma perda de tempo. Se você come que nem um miserável, não tem cuidado com a sua alimentação, não adianta chegar na academia e achar que você vai apavorar. Inclusive agora, alguns aí já estão quase sendo picados pelo pernilongo do Projeto Verão 2024/25. Academia começa a chegar já, todo mundo. Precisa ir para a academia porque verão está aí, precisa e tal. Só agora. É só agora que a sua saúde precisa disso. Da mesma forma, quando a gente vai olhar para a palavra de Deus ou para o ser cristão, a ideia é que talvez não importa para muitos de nós, porque parece que eu vou à igreja só quando a corda está batendo aqui em cima, quando a água está subindo, ou quando eu estou com um problema, eu corro atrás de Deus. Não há problema em você fazer isso, pelo contrário, venha, Deus sempre com amor vai te atender, vai te acolher, isso é maravilhoso, mas o grande problema é que nós vivemos nesse jeito, e aí nós entendemos o que acontece quando o pessoal fala da academia, né? Efeito sanfona, hora está gordo, está magro, está gordo, está magro, o corpo não suporta, uma hora o corpo vai falar, vixe, parou, e é o que acontece com a gente como cristão, a gente vai, não vai, um dia está na igreja, outro dia não está, um dia ora, outro dia não ora, outro dia está aleluiado, outro dia está tão ruim, pastor, precisando conversar, precisando trocar uma ideia. Irmão, sabe qual é o motivo disso? A gente não tem vida diária, a gente não leva a igreja com a gente não leva a adoração para a nossa semana, a gente não tem contato com a palavra durante a semana, a gente não tem vida de oração durante a semana, ou seja, a gente não vive mudanças, não vive resultados, e aí nós nos tornamos como igreja, sabe o quê? Um salvo em Jesus, mas miserável. Vou melhorar para você entender o que é um salvo miserável. Um salvo miserável é aquele que entendeu a salvação, de que ele vai para o céu, como nós falamos semana passada, perdoado dos seus pecados, não é mais escravo do pecado, mas agora escravo de Cristo, mas ele não consegue exercer a salvação aqui na terra. Ele é salvo, mas não se parece com salvo. Para você entender melhor, ele é um cristão, mas no dia a dia o comportamento dele não diz que ele é um cristão. É um salvo miserável. E esse salvo miserável, inclusive a palavra salvo na sua miserabilidade, tem a ver com infeliz, tem a ver com ser carente de coisas, tem a ver com ser reles, pobre, escasso. E infelizmente, quando nós vivemos a salvação pela miserabilidade, nós vivemos a infelicidade, ou seja, a gente não consegue entender tudo isso que o pastor fala, da felicidade, do amor, de Deus, uma vida transformada, a gente canta e ora, mas nada disso faz sentido para você no seu dia a dia. Por exemplo, quando a palavra de Deus, no livro de João, capítulo de número 10, versículo 10, Jesus diz, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Cadê essa vida? Você tem isso? Mais ou menos? Ou quando o próprio Jesus, em João capítulo 4, exatamente no versículo 14, um pouco da base que nós cantamos aqui do Tu És, ele fala sobre essa mulher, a mulher samaritana que se encontrou com Jesus, e ela se encontra com Jesus, e ela percebe que
Jesus diz isso, aquele que beber de mim, águas vivas sairão, ou seja, você vai florir, você vai abençoar, você vai ser uma pessoa assim, que vai fazer coisas maravilhosas. Mas cadê? Por exemplo, o Salmo de número 1, por favor, que coloque esse Salmo para a gente ler rapidinho, são poucos versículos. Olha o que diz o Salmo de número 1, sobre nós, os cristãos salvos, faça a adaptação para você entender ali. Salmo de número 1, versículo 1, desde o início, por favor, Gui. Bem-aventurado aquele que não anda segundo os conselhos dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta à roda dos escarnecedores, ou zombadores. Antes, ao contrário disso, o seu prazer ou a sua satisfação está na presença, no caso aqui na lei do Senhor, e na palavra dele, ele medita de dia e de noite. Somos nós. Olha o que diz o restante. Esse indivíduo, o salvo, é como a árvore plantada junto aos ribeiros, dá fruto no seu tempo certo, e as suas folhas não murcham. Tudo que ele faz, prospera. Você está vivendo isso? Mais ou menos? O que a gente está percebendo, nessa luta nossa do cristianismo, é que parece que a gente prega, fala para nós, a Bíblia fala para nós, em muitos e muitos anos, já há mais de 2000 anos a palavra nos revela com a gente, mas parece que alguns de nós não conseguem viver tudo isso que a Bíblia diz. Onde está o problema, será? Onde está o motivo de eu ser um salvo miserável? De ter entendido que eu vou aos céus, que Deus me salvou, que eu estarei com Ele, que Jesus me justificou, entendi tudo isso, mas eu não vivo essa realidade dessa palavra. Sabe aquele texto quando Paulo fala aos Filipenses, a paz de Deus que excede a todo entendimento, guardará o nosso coração. Por que você fica desesperado então? Como a gente falou semana passada e coloquei de novo, semana retrasada, e sempre lembro disso, você tem medo de morte? Ah, pastor, eu tenho. Você tem que conversar melhor com Jesus, irmão. Porque a Bíblia diz que não é para ter. Ah, você tem excesso de ansiedade? Tem. Você tem que conversar com Jesus. Jesus diz, não andeis ansiosos. Então tem que conversar com a Bíblia. Ah, pastor, mas eu fico preocupado. Então tem que olhar para a Bíblia. Ah, pastor, mas eu não consigo esperar. Então tem que olhar para a Bíblia. Alguma coisa nossa não está batendo e a harmonia da vida com Deus está nos deixando viver uma salvação que só faz sentido para o céu. E aqui na terra eu não vivo nada disso. E existem dois caminhos, e eu quero passar sobre ele hoje, e semana que vem a gente vai falar sobre o outro. Primeiro, tem a ver com a forma que a gente vê a salvação e vê a vida. Em outras palavras, tem a ver com os teus olhos. Como é que você enxerga a salvação? Um edito de Deus, assim, um carimbo, alguma coisa que ele falou assim, está liberado, não está liberado, está salvo, não está salvo, ou saiu dali, não está tal. Como é que você entende a salvação? Como é que você enxerga? Em outras palavras também, em outro lado, melhor, como é que você enxerga o ser o Isaías salvo, o ser Silas salvo? Como é que você se enxerga salvo? Como é que você se vê salvo? E o segundo, esse nós vamos falar hoje, sobre a nossa visão, que segundo a Bíblia nós vivemos miopias e problemáticas. E o segundo nós vamos falar semana que vem é sobre a forma de pensar. Mas eu quero me deter como que você vê. Como que você vê a salvação sua em Cristo Jesus? A palavra de Deus diz em Lucas capítulo 4, por favor, Gui, eu quero que você esteja nesse texto. Já vamos para 1 Samuel, mas eu quero jogar outros textos para você guardar. Lucas capítulo 4, versículo 18, por favor. Jesus pega a Bíblia, entra no templo, e ele abre a Bíblia em Isaías 61, e começa a ler esse texto. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para levar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos, recuperação de vista aos cegos e libertar os oprimidos. Esse texto é lindo, faz parte da profecia de Isaías, o messiânico, lá em Isaías 61, mas quando ele aparece aqui, nesse sermão inaugural de Jesus, ele coloca algumas palavras que são estranhas quando eu li para meditar nesse texto. Por exemplo, ele coloca ali que ele vai proclamar libertação aos presos, vista aos cegos e libertar os oprimidos. Numa primeira leitura parece que tem duas libertações, não tem?
Pelo menos a palavra se repete 2 vezes. A primeira é uma libertação aos presos, ou aqueles que estão presos de forma geral, e a outra é uma libertação aos oprimidos. E a Bíblia vai falar claramente sobre essa demanda da gente entender isso, que a nossa luta na verdade não é contra carne ou sangue, mas contra principados e potestades. E uma das coisas muito pesadas que a gente precisa entender, nós vamos outro dia entrar muito mais fundo nisso, nos nossos momentos de palavra, mas o grande problema que a gente parece que tem é que a gente se converte na primeira libertação e a gente não consegue sair desse outro estado. Parece que essa primeira liberdade declarada de Deus, como a gente ouviu semana retrasada, mas parece que é uma liberdade conduzida, uma liberdade entendida, compreendida. E entre a primeira liberdade e a segunda liberdade, está comigo aqui, eu preciso que você entenda esse texto. Nós temos o que no meio? Olha lá, o que nós temos no meio? O cego. Que nesse texto não tem a ver com cego, tem a ver com forma de ser. Por isso que ele vai trazer para nós o conceito, eu queria que você entendesse isso, uma visão distorcida. Porque primeiro há uma libertação declarada aos presos, aqueles que estão presos no pecado, na ruína, na justiça, tal, aquela coisa toda. Aí depois eles ficam cegos e depois eles são libertos agora da opressão, que outrora era a partir de Satanás sobre nós. E essa opressão do inimigo sobre a minha vida, não sei se você já experimentou isso, outro dia nós vamos falar disso, já avisei, é aquele negócio que fica incomodando a gente e a gente consegue, Deus está dizendo, vá em paz, aí você, não, eu não consigo, aquele negócio fica perturbando a gente. Isso é opressão, não é possessão. A distinção entre possessão e opressão é esse diferencial onde a possessão nos toma, inclusive falamos sobre possessão ideológica sexta-feira, e a gente fica transtornado, até faz aquelas coisas estranhas que o pessoal coloca na televisão. Mas a opressão não, a opressão é aquele problema que a gente tem com os nossos traumas, com os nossos pensamentos, com aquilo que nós éramos, com aquilo que Deus falou que nós não éramos e aquilo que a gente fez no passado, e aquilo fica oprimindo a gente. E aí vem o apóstolo Paulo, nesse caso, e vai ajudar a gente a entender o que é essa liberdade. Por exemplo, em Efésios capítulo 1, por favor, versículo 18, olha o que Paulo pede para Deus, para a igreja dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Por quê? Porque um dia vocês foram salvos, libertos da primeira libertação. Mas falta transitar para a libertação da opressão. Por quê? Porque vocês estão vivendo e vendo a salvação e a vida de um jeito que não é para ser. Estamos cegos. Olha o que diz 2 Pedro, capítulo de número 1. Fiz esse texto na minha exegese e eu gosto demais dele. Olha o que diz 2 Pedro, capítulo 1, por favor, Gui. A partir do versículo 3. No seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Pode ir passando, presta atenção nesses textos, irmãos. Dessa maneira ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, ele deu já, para que por elas, as promessas, vocês se tornassem participantes da natureza divina, ou seja, ele quer que eu e você vivamos como, entenda o que eu vou dizer, deusinhos aqui, entende o que eu estou dizendo? Ou seja, o Espírito Santo vive em nós, nós temos o próprio Deus morando em nós, e Ele quer que a gente entenda isso e viva desse jeito. Tendo escapado da corrupção que há no mundo, primeira libertação, causado pelos maus desejos de quem nós éramos, pode passar. Por essa razão, empenhe-se, na outra tradução, se esforce, dê o máximo que você puder. Para quê? Para acrescentar a sua fé a um caminho, trajeto, processo de maturidade que leva-nos ao crescimento. Acrescentar a sua fé, no primeiro momento, libertação, Efésios 2:8. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Você ouviu, se entregou a Jesus, salvação veio pela fé. Fechamos. Acrescenta a fé a virtude. Depois você aumenta pela virtude o conhecimento. Pode ir empurrando um pouquinho mais. Capítulo 6, ao conhecimento, por conhecer, você vai acrescentar o domínio próprio. Ao domínio próprio, você saber quem você é e como você está vivendo, a perseverança. Depois da perseverança, a piedade, que é a forma de viver diferenciada em amor. Versículo 7, por favor, Gui. Olha o que o restante do texto diz. A piedade, a fraternidade,
o amor. Mas olha o que diz o versículo 8. Essas qualidades existirem e estiverem crescendo na vida de vocês, se essas qualidades existirem e estiverem crescendo na vida de vocês, elas impedirão que sejam ineficazes e improdutivos no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Por que nós somos ineficáveis, improdutivos como salvos? Porque isso aí não está acontecendo. Mas olha o versículo 9, por favor, Gui. Todavia, se alguém não as possui, está de que jeito? Cego de novo. O jeito que você enxerga a vida. Só se vê o que está perto. Esquece-se da purificação dos seus antigos pecados. Ou seja, esquece do que Jesus fez na cruz por nós. E a gente não consegue olhar para aquilo lá e trazer aquilo lá para a realidade. E viver o que Jesus tem para a gente. Por isso, Provérbios capítulo de número 4 vai dizer também sobre a gente ser cego. Ou a gente cuidar dos nossos olhos. Provérbios 4, versículo 23, por favor, Gui. Acima de tudo o que se deve guardar, guarda o seu coração, pois dele origina ou procede as fontes da vida. Versículo 24, olha como que a gente faz guardar o coração. Afaste sua boca das palavras perversas, fique longe de seus lábios da maldade. E o outro sensor que a gente coloca, versículo 25, por favor, Gui. Olhe sempre para frente, mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Ou seja, mais uma vez aqui Salomão dizendo para nós que o problema é a maneira com que nós nos vemos, é a maneira como nós enxergamos a salvação, é a maneira com que a gente se relaciona com a nossa salvação. Por exemplo, aquela mulher samaritana de João capítulo 4, quando eu mencionei, ela no encontro com Jesus virou a melhor e a maior e a primeira missionária onde evangelizou toda a Samaria. Olha que mulher maravilhosa. Se encontrou Jesus, viu que Jesus era, transformou-se com Jesus e mudou a sua forma de ver a vida. E de uma mulher que tinha 5 maridos, esse que não era marido dela já, se tornou uma missionária. Olha a transformação que ela viveu. Ela não foi só liberta, ela foi tirada a cegueira da mente dela e ela se tornou e viveu uma salva definitivamente. E que vive a salvação. Ou talvez, se você quiser lembrar de outro, um endemoniado que a gente já pregou aqui, o Gadareno, onde esse endemoniado gadareno, ele se encontrou com Jesus, Jesus libertou ele de uma legião, e ele queria ser discípulo de Jesus, dizendo, o que eu encontrei, o que fez comigo, eu não consigo achar em lugar nenhum, isso aqui é para a minha vida. Mas aí a pergunta para a gente entender e entrar em Samuel, e eu e você? Como que está a sua vida? Quem você é depois que o culto acaba? Quem você é depois que a academia fecha? Será que tudo aquilo que a gente fala e canta aqui, como a gente fez agora, essa linda canção, Jeová Jiré, haja o que houver, venha o que vier, o Senhor vai cuidar de mim? Não é muita palavra poética, bonita, linda, mas é pouca vida? Se Deus vai cuidar, por que você fica desesperado quando você vai tomar alguma decisão? Se Deus vai cuidar, por que você sai daqui ou você fica desesperado, ansioso, preocupado com os seus filhos? Não estou dizendo para você não preocupar, não ter nada disso, mas o que eu estou dizendo é esse exagero que a gente tem com as coisas, com a vida. Talvez é porque você não entendeu a salvação. Talvez porque a sua visão ainda está míope, ou ela ainda está obscura, ou está cheio de sujeira e ruído, a despeito de como que você deveria viver, o que Deus planejou para você viver. Talvez muitos de nós, poéticos a despeito da salvação, achamos que Deus nos salvou para nos levar para o céu só. Não. Por que a gente ora na oração do Pai Nosso, venha o teu reino? Por que a gente fala com o Pai para que Ele se manifeste sobre nós? Para que tem o Espírito Santo? Para fazer um monte de homens e mulheres salvos viverem a salvação no dia a dia. Para que as pessoas olharem para nós, saibam que nós somos salvos. Para que as pessoas que olharem para nós, quer seja no hospital, minha querida Cleide, lá no hospital que vai lá fazer as situações e tal, olha para nós e fala, gente, essa mulher deve ser do outro mundo. Eu sou, irmão. Eu não sou daqui, eu sou forasteiro, só estou de passagem aqui. Por que eles falam isso da gente? Porque uma irmã dessa
estando fazendo hemodiálise, câncer, aquela coisa toda, chega no hospital e evangeliza todo mundo. Um salvo vivendo a salvação. Agora tem outros que é um salvo vivendo a salvação diferenciada, é um salvo miserável. Chega no hospital, oh Jesus, que raiva, que não sei o quê, e murmura de todo mundo, murmura do hospital, arruma briga, faz não sei o quê. Tá. Que salva você, meu irmão? Ou um salvo no trânsito, né? Bateu no carro, meu irmão, fica em paz, ainda bem que foi só coisas, nossa, fica em paz, mas está tudo junto aí, vamos embora, Deus está livrando, nossa, podia ser pior. É um salvo vivendo a salvação, e um salvo miserável, oh, você não viu nada, você está louco, seu filho, é um salvo miserável. Por quê? Porque não vive a salvação. Aquilo que ele encontrou com Jesus tem que tirar a cegueira dele, libertar essa opressão dele, de quem ele é, para que Deus possa olhar para nós e começar a mexer isso na gente. Por isso eu quero te dar alguns desafios, como você pode alinhar a sua visão para uma visão de um salvo. E eu trouxe um personagem para a gente pensar que está em 1 Samuel, capítulo 17. Talvez você conheça essa história, já ouviu essa história várias vezes, em vários lugares, de vários jeitos. E eu quero só relembrar essa história para você entender um pouquinho e tirar alguns desafios para a gente. 1 Samuel capítulo 17 fala sobre a história de Davi e de Golias. Lembra desse? O Golias lá e o Davizinho aqui. Vocês não vão esquecer isso aí. Um grandão e um piquititiquinho. Os filisteus e o povo de Israel. Esse era o confronto. Se você for olhar a narrativa toda do capítulo 17, se você tiver com a sua Bíblia, acompanhe comigo, já nós vamos ler uns textos aqui. Mas esses textos, ou esse contexto, vai nos ajudar a alinhar a nossa visão. Porque Davi era um cara salvo, apesar de estar antes da salvação, mas entenda, era um cara de Deus, um salvo, que vivia a salvação, irmão. Ele não era miserável. E a gente vai enxergar isso. Capítulo 17, a gente tem o desafio de Golias para todo o povo. O gigante começa a insultar os israelitas, começa a chamar a atenção, falar para eles, seus pangaré da vida, vocês não sabem nada, e começa a brigar, e de repente, ali no capítulo de número 17, a partir do 24, coloca para mim por favor, Gui, no 24, olha o que aconteceu, ele começou a ficar bravo com os caras. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram cheios de medo, ficaram apavorados. Também, você viu o tamanho do homem, né? Você também correria. 25, por favor. Os israelitas diziam entre si, vocês viram aquele homem que subiu? Ele veio desafiar Israel. O rei, Saul, dará grandes riquezas a quem o vencer. Também lhe dará sua filha em casamento, apesar que isso aí foi balela e não deu nada. E isentará os de impostos em Israel e a família de seu pai. Ou seja, se você matar aquele cara, você vai ficar bom na fita. Mas olha o que diz o restante. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado, porque Davi foi enviado para o pai, Jessé, para ir lá levar a comida para os seus irmãos, que eram soldados. E Davi não era um soldado, Davi era um pastor de ovelha, ficava cuidando lá, e um piquititiquim. Sim, olha assim. E aí ele pergunta, o que será feito ao homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? E aí ele faz a seguinte afirmação, quem é este filisteu incircunciso para desafiar o exército de Deus? Quem que esse cara está achando que ele é? Vamos continuar a história? Repetiram para Davi o que haviam comentado e lhe disseram, é isso que será feito ao homem que matá-lo. Pode continuar. Quando Eliabe e os irmãos mais velhos, ouvindo Davi falando com os soldados, ficaram irritados com ele e perguntou, por que você veio aqui? Quem te deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Ou seja, você está enchendo o saco aqui? Quem é você? Quem que você acha que você é, seu presunçoso? E que seu coração é mau, você veio aqui para ver batalha, o que você está querendo nesse problema todo? Vai descendo, olha os irmãos, tem irmão que é duro, viu irmão? Oh Jesus! E Davi respondeu, o que eu fiz agora? Será que eu não posso nem mesmo conversar com os soldados e saber o que está acontecendo? Ele então se virou para o outro e fez a mesma pergunta, e os homens responderam como antes haviam dito a ele. Pode ir descendo. As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que o mandou chamar. Quem é você? Davi então chegou para Saul e disse, ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. O teu servo irá, eu vou lá e vou lutar contra ele. Olha aí, Davizinho, brabo. Davi brabo sempre, né Davi? Davizão. Saul respondeu, você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Quem é você?
é apenas um rapaz. Ele é um guerreiro desde quando era jovem. Olha o restante do texto. Davi então disse a Saul: eu, teu servo, apacentava as ovelhas do meu pai, quando vinha um leão e um urso e levava uma ovelha do rebanho. Eu saía atrás dele, o feri e livrava a ovelha da sua boca. Olha o bichão brabo, hein? Quando ele se levantava contra mim, eu o segurava pela juba e lhe dava golpes até matar o leão. O teu servo pode matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois ele desafiou o exército do Deus vivo. Olha que audácia desse jovem. E Davi concluiu dizendo: o Senhor que me livrou das garras do leão, das garras dos ursos, me livrará das mãos desse filisteu. Aí diante disso, Saul teve que dizer a Davi: vá, que o Senhor esteja com você. E aí você sabe o que aconteceu na batalha, que Davi tentou colocar armadura nos versos seguintes, mas não deu certo, e ele foi para a batalha. E quando ele chegou lá na batalha, coloca para mim, por favor, o 41. Olha o que aconteceu no 41. Enquanto isso, os filisteus, com o seu escudeiro à frente, aproximava-se de Davi. E ele olhou para Davi com desprezo, pois viu que era só um rapaz ruivo, de boa aparência, bonitinho, arrumadinho, alinhadinho. Pode passar. E ele disse a Davi: por acaso sou um cão, para que você venha contra mim com um pedaço de pau? Invocando os seus deuses, os filisteus amaldiçoou Davi, dizendo: vem aqui, darei a sua carne às aves do céu e os animais do campo. Mas olha o que Davi responde, vai lá. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, lança, com dardos, mas eu vou contra você, em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. E ali começa a peleja, pode descer. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, e eu matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei cadáveres do exército filisteus às aves dos céus, e os animais selvagens, e toda a terra saberá que neste lugar há Deus em Israel. Pode passar o último. Todos que estão aqui reunidos saberão que não é por espada e nem por lança que o Senhor concede vitória. A batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês nas nossas mãos. Pode descer o último, 48, por favor. Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu para a linha de batalha para enfrentá-lo. E aí, pode ir descendo, tirando uma pedra da alforge, pegou a funda, e atingiu o filisteu na testa, de modo que ela ficou encravada, ele caiu, dando com o rosto no chão. Pode descer? Assim Davi venceu o filisteu com uma funda e uma pedra, sem espada na mão, derrubou o filisteu e o matou. Sem espada na mão. Desafios que eu quero tirar para a gente pensar e para você levar para o teu coração. Como que eu posso alinhar a visão sobre ser um salvo de verdade, viver como um salvo e não como um salvo miserável? Primeira ideia que eu quero que você guarde: equalize os seus olhos para ver com os olhos da fé e não com os olhos humanos. A gente precisa fazer isso, tanto que se você observar o texto que a gente acabou de ler, Davi em momento nenhum chama Golias de Golias, e em momento nenhum chama Golias de gigante. Em momento nenhum ele trata diante daquele que está contra ele, de forma a olhar e fazer esse tipo de movimento. Uau, é grande demais. Pelo contrário, a primeira palavra que Davi solta, está ali no versículo 26, depois no 29, é: quem quer incircunciso aí? Incircunciso é um filho que não tem pai. Ele está dizendo isso naquele momento. E Davi, com toda a sua ação de Deus e a salvação em si, vivendo como alguém que vive com Deus, ele não chama aquele gigante de gigante, não chama Golias de Golias, não chama de nada, ele chama de incircunciso, porque aos olhos de Davi é aquilo que ele era. Mas aos olhos de todo o povo de Israel, aquele homem causava medo, causava pânico, causava problema.
É como aconteceu lá em Números capítulo 13, versículo 33, quando os espias foram visitar a terra prometida, e eles voltaram, coloca para mim Números 13, 33, e eles voltaram, e olha o que eles se viram, Números 13, 33, por favor, Gui, olha a expressão desses caras também, talvez é a sua e a minha muitas vezes. Vimos também os Nefilis, isto é, os anaquins, diante de quem parecíamos gafanhotos aos nossos olhos e aos olhos deles. Os próprios espias que estavam dos 12, 10 na sua narrativa, disseram muito claro, gente, os caras são grandes demais, e olha que eles nem chegaram perto. Sabe o que isso tem a ver, querido? Qual é a sua postura diante dos problemas que a vida te traz? Você olha para eles e acha que eles são gigantes demais, né? Olhos carnais. Nada é impossível para Deus. A gente precisa começar a olhar para a vida, ou alinhar a visão que a gente tem das coisas circunstanciais, não por aquilo que os nossos olhos enxergam, mas por aquilo que Deus está dizendo, e pela nossa fé, enxergar diferenciado, e de repente olhar para um problema e dizer, é só um problema a ser resolvido. Não estou aqui desprezando o seu problema, qualquer que seja a gravidade da sua situação, mas eu estou dizendo que a gente precisa olhar como Davi, parar de amplificar os problemas. Problema é só um problema, às vezes aquele problema nem vai acontecer e você acordou desesperado por um problema que nunca vai existir. Ansiedade. Para com isso, irmão. Isso é falta de alinhamento de visão. É como você pegar a lupa ou a lente da câmera e fazer assim, dar uma ajustada assim, agora eu estou vendo. Não é tão grande assim não, irmão. O problema não é tão problema assim não. Como muitas vezes, alguns de nós, olhando para as circunstâncias tão ruins da vida, reclamam, murmuram e choram. Vai lá para a Unesp, irmão, que você vai ver gente com dificuldade de verdade. Dá uma andada em alguns bairros por aqui. Vai no pronto-socorro aqui. Vai dar uma olhada como as pessoas estão vivendo. Talvez se você enxergar dessa forma, você vai perceber que o seu problema não é tão grande como você imaginava. Mas eu queria que você entendesse, para a gente aliar a nossa visão, a visão de um salvo, a gente precisa começar a olhar com os olhos da fé, e não com os nossos próprios olhos. Apóstolo João diz para nós em 1 João capítulo 4, versículo 18, que o amor de Deus lança fora todo medo. Porque a raiz de todas as maiorias melhores, melhor dizendo, a maioria das nossas emoções e ações e sentimentos, elas partem de apenas 3, de apenas 4, melhor. E um deles é o medo. A ansiedade é dela. Por que você está com medo? Por que você está perturbado? A segunda questão que eu quero que você guarde para você alinhar a visão de Deus, para você alinhar-se com essa visão de um homem e uma mulher salvo, mas que vive a salvação. Segunda verdade, como olhando para Davi, e o texto nos diz, é lembrar do que Deus já fez com você. Que até aqui Ele te ajudou já. Você acha que Ele vai te abandonar no meio do caminho? Davi, quando vai conversar com Saul deprecia ele, como todos depreciam, e começa a dizer para Davi, não, você é só moço, um ruivozinho, bonitinho, gente boa, tal, gosta disso aqui, tal, mas não vai funcionar, você não é apto para isso. Aí Davi começa a trazer lá no versículo 33, 34, 35, 36, a narrativa de quem Deus já tinha feito com ele. Fala, você não sabe quem sou eu, cara. Você não sabe quem sou eu. Já matei leão, peguei pela juba, já peguei urso, já peguei protegendo minhas ovelhas, já fiz, nossa, eu vou parar de falar aqui, porque você não vai ter noção do que Deus fez comigo. Sabe o que a gente aprende aqui, querido? É que a gente muitas vezes, diante das dificuldades da vida, olhando para a vida, e como salvo, você deveria olhar para frente e para trás ao mesmo tempo nessas horas. Olhar para frente para saber que Deus tem propósito, mas olhar para trás para saber que Deus já fez com você. Deus já cuidou, Deus já tratou, Deus já te tirou de doença. Nós passamos uma pandemia que matou milhões de gente, irmão. Você ainda está com medo? Deus já cuidou, Deus já libertou. Perdemos pessoas, pastor, é verdade. Mas olha para você, olha para a tua história, olha para a tua família. Olha o quanto Deus já foi bom com você. O quanto Deus já te abençoou, já cuidou, já te amparou, já te sustentou. E por que você está desesperado que vai acabar as coisas amanhã? Que tipo de visão de salvo é esse que não acredita ou não confia nas promessas de Deus?
Olha o que ele já fez. Se você não acredita que ele vai fazer, só dá uma olhada no retrovisor então e veja o tanto que ele já fez por você. Deus sempre tem cuidado da gente, irmão. A gente que está olhando talvez do jeito errado. Deus sempre está cuidando da gente. Lamentações, Jeremias diz isso para nós. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Deus está cuidando da gente, irmão. Em vez de você olhar só para frente e encher os seus lábios de murmuração, olha para trás e veja o quanto Deus já fez. Davi fez isso. Davi só olhava para frente com força de um salvo, não miserável, porque ele sabia que ele estava ali porque Deus sustentou. Hoje um pastor, amigo meu, está fazendo aniversário, que pregou aqui já com a gente, Alessandro. Ontem foi aniversário do Luiz, né, Luiz? Fez 22, 20, 21, né? Por aí, né? É isso aí. E eu disse para ele, como eu digo sempre para vocês que fazem aniversário, evolução. Mas eu também disse para ele, como disse o pastor hoje, a gente precisa olhar para trás e agradecer o quanto Deus foi bom com a gente, nos trazendo até aqui. Você faz isso? Você realinha a sua visão, olhando para trás, dizendo, poxa, estou passando por isso, mas Deus é bom. Estou passando por essa circunstância, mas Deus é bom. Deus cuidou de mim até aqui. Deus me levou para lá, me levou para fazer tratamento em Minas Gerais, me levou para fazer não sei o quê, Deus cuidou de mim lá, Deus é bom. O tempo todo Deus é bom. E por último, mas não menos importante, para você alinhar a sua visão, para ter uma visão de um salvo, tenha convicção de que Deus está contigo, mas também tenha convicção de que você está com Ele, antes, durante e depois da luta. E talvez aqui entre o problema que a gente falou sobre a academia. Quando a gente olha aqui para o texto, a gente percebe que Davi se plantava diante de Deus, ele só falava de Deus, as expressões de Davi a respeito de Deus era, Deus está comigo, Deus esteve comigo, Deus fazia isso comigo, antes das coisas Deus estava comigo, no meio da luta Deus estava com ele, e no final das histórias ele levantava a mão para o céu, foi tudo Deus comigo. O problema às vezes, querido, é que a gente distorce a visão, busca Deus só quando a gente quer, só quando a gente está com problema. Aí quando a Deus vem, entra em cena, as coisas mudam, o que a gente faz? Abandona Deus. Acontece na academia, né? Arrumou o shape, beleza, encontrei, chegou verão, fui para a praia, shape zerado, o que eu faço depois? Relaxa, come tudo de novo, perto, nossa, eu lembro quando eu era bom, naquele tempo que eu não tinha essa barriga, naquele tempo que eu era, olha minhas fotos, que foto, irmão, sou museu para ficar vivendo de foto, olha a realidade que você está. Por quê? Porque a gente às vezes fica ou se acerta ou se alinha com Deus, ou com a academia, fazendo esse paralelo, com Deus, só quando a gente precisa dele, irmão. Jó, e você pode ver isso lá no texto, quando Jó amava a Deus antes, Jó capítulo 1, versículo 3 em diante, ele amava a Deus antes, adorava a Deus antes, quando aconteceu as coisas, ele falou, no meio da tragédia, Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. No meio da tragédia, ele estava adorando a Jesus, irmão. E no final da tragédia, quando tudo aconteceu, Deus reverteu, revestiu, trouxe tudo em dobro, 3 vezes mais, se tornou um cara sensacional. Eu conhecia, só de ouvir falar, agora meus olhos te veem. Ou seja, era um cara que vivia com Deus antes, no meio e depois. É igual Davi. Antes daquela luta, Deus era a essência para ele. No meio daquela luta, dependia de Deus. No final, Deus é tudo para ele. E aí eu pergunto para você, para a gente partir para o nosso ouvir, refletir e agir. Como é que você tem experimentado a sua salvação em meio ao relacionamento com Deus? Será que como um salvo miserável, eu e você não estamos só se aproximando de Deus por aquilo que Ele pode dar e não por aquilo que Ele é? Talvez a evidência que você vai perceber disso é se quando as coisas estão boas, você adora. Quando as coisas estão ruins, você continua adorando. Quando Deus te abençoa, você glorifica. Quando as bênçãos vão embora, vacas magras, você continua adorando. Isso faz eu e você nos parecermos como um salvo que deixou de ser miserável. Porque as pessoas lá fora estão
a todo custo, de todas as formas possíveis, olhando para nós e querendo enxergar em nós alguma coisa boa ou ruim. Mas infelizmente o que a gente tem visto, e é que eu quero fechar, ouvir, refletir e agir. Muitos salvos para o céu, mas miseráveis na terra. Jesus disse para nós, repita esse texto: eu vim para que tenham vida, e vida que vale a pena viver. Cadê a sua? O problema não está lá em cima. Tenha certeza disso. Se seu casamento não está dos melhores, talvez você precisava viver o seu casamento durante a semana também. Se a tua vida física não está das melhores, talvez você deveria levar mais o conceito e a responsabilidade da vida física para a sua semana. Se a tua espiritualidade não está das melhores, você não está vivendo isso que a gente está falando aqui, eu acho que eu e você precisaríamos olhar melhor para a nossa semana. Porque talvez você tenha sido um homem ou uma mulher de Deus igrejeiro, no domingo. E eu sinto te dizer, quem vive de eventos, só vai poder pegar vento. Não vai ter experiência com Deus. Deus não vai te usar de forma sobrenatural, porque Ele sabe que, acabando o culto, ainda que você vai esquecer dEle. Você não está nem aí com Ele. Ou você ora para comer, porque você aprendeu assim. Ou você ora para agradecer à noite, porque, pastor, mas eu aprendi que agradecer à noite. Estava falando com um dos meninos que a gente está fazendo discipulado esses dias. O apóstolo Paulo nos diz para nós que a gente tem que orar sem cessar. E alguns discípulos falando para a gente, os discipuladores falando com a gente, da alegria deles aprender da palavra. Da alegria desse povo olhar para Jesus e falar: Jesus está mudando a minha vida. É de entender que a minha vida está sendo transformada dia após dia, e onde eu estou vivendo e passando, Deus está mudando a minha vida, porque eu estou me tornando quem Ele quer que eu me torne, não o que eu acho que eu tenho que me tornar. Por isso você é um salvo, meu querido. Se você é um salvo, te pergunto, você é um salvo miserável ou um miserável salvo? Você é um salvo para o céu e um salvo para a terra, ou você é só um salvo para o céu? Lembra do povo do Egito? Saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. Salvo miserável. Foram libertos, mas dentro dele a visão deles ainda era de escravo. Vamos falar sobre isso semana que vem, visão e pensamento. Como é que você pensa a vida? Como é que você permite que essa opressão continue sobre a vida de vocês? Por isso eu quero desafiá-los a gente encerrar pensando nisso. Equaliza a sua visão. Ela vai determinar quem você é. Como você vê a vida, assim será. Equalize a sua visão de Deus e da sua salvação. Deus não te salvou para você subir. Se fosse assim, salvou, pum, sumia. Deus te salvou para produzir em mim e você homens e mulheres parecidos com Jesus. Salvos. Olha para trás, querido. Talvez nessa noite Deus está te chamando para isso. Olha para trás e dá uma olhada no que Deus já fez por você. Isso deve forjar o meu e o teu caráter e alimentar a nossa visão para a gente continuar olhando, dizendo: Deus é bom. Ele já cuidou de mim e Ele vai continuar cuidando de mim. Fique em paz, Deus é bom. E finalizo dizendo: viva como alguém que sabe o que é a salvação, e não alguém que acha que é a salvação. Que lá fora as pessoas ao olharem para nós possam perceber que nós somos salvos em Cristo Jesus. Que o jeito de viver é diferenciado. E quem dita isso, pastor? A palavra de Deus. Quem dita isso é Deus. Eu sou quem Ele diz que eu sou. Eu faço o que Ele diz que eu tenho que fazer. Eu vivo do jeito que Ele diz que eu tenho que viver. E se tudo der errado, eu vou para a glória viver do lado dEle. Simples assim. E se não funcionar, pastor, se morrer, irmão, nós vai se ver lá. Isso aqui é só transitório. O lugar mais importante da nossa realidade para viver é a eternidade com o Pai. Por isso, viva como um salvo, mas não como um salvo miserável.
O mundo precisa de homens e mulheres que são salvos e vivem isso de verdade. A pergunta é se eles podem contar com você, comigo, com essa igreja, no seu trabalho, na sua academia, em qualquer lugar. Eles podem contar com um salvo.